A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como você pode saber se você pertence à Igreja verdadeira? Teríamos nós condições de identificar qual é esta igreja? Que marcas esta igreja teria? Qual seria o perfil desta igreja? A mensagem de hoje vai tratar deste tema. As marcas da igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem Jesus Cristo como sua pedra fundamental. A igreja verdadeira tem Jesus Cristo como seu edificador. A igreja verdadeira tem Jesus Cristo como seu dono. E a igreja verdadeira tem Jesus Cristo como seu protetor. Hoje, Deus tem algo muito especial para o seu coração, através desta mensagem. E eu gostaria que você convidasse a sua família para assistir aquilo que Deus tem preparado para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Newton Cláudio Tomazini, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Limeira, em São Paulo. Seja bem-vindo, reverendo. Eu que agradeço a oportunidade e o convite que vocês fizeram para estar aqui. Reverendo, o que levou 7 pastores brasileiros a estarem no Haiti nos últimos dias? O que motivou é o que todo mundo sentiu, né? Todos os brasileiros e nós, principalmente da Igreja Presbiteriana, de alguma forma queria ajudar e nós não víamos como. E o pastor Mário, como conhecia o pastor lá do Haiti, entrou em contato com esse pastor, ficou sabendo da necessidade e veio o convite, né, para nós estarmos juntos nessa missão para auxiliar a igreja ali no Haiti. O que consistiu essa missão? Primeiramente, era uma ajuda humanitária. Nós não fomos estritamente para pregar o Evangelho. Isso foi consequência da ajuda humanitária. E essa ajuda consistia em nós levantarmos recursos aqui no Brasil para comprarmos alimentos e água para a igreja ali no Haiti. Então nós conseguimos levantar, isso foi tudo muito rápido, conseguimos levantar $30 mil, e com esses $30 mil nós conseguimos comprar 19 toneladas de alimento ali na República Dominicana, alugamos 2 caminhões, compramos água, purificadores de água, compramos uma caixa d'água também, para poder servir a igreja ali no Haiti, porque a grande necessidade é de água e também de alimento. O centro da ajuda dos acampamentos que tem ali, dos desabrigados que tem ali no Haiti, as pessoas se abrigaram nas igrejas. E muitas igrejas caíram, então se abrigaram nas casas dos pastores. E essa igreja estava abrigada na casa desse pastor. O que mais marcou a sua ida ali no Haiti? O que mais nos impressionou ali no Haiti não foram as catástrofes, não foram a pobreza, não foi a miséria, mas o que mais nos marcou ali foi nós vermos uma igreja alegre, uma igreja vibrante. Todos os dias tinha culto, e todos os dias a igreja cheia, todos os dias a igreja com uma empolgação, louvando a Deus. E a palavra que mais nós ouvimos nos cânticos e nas orações era Merci Seigneur, obrigado Senhor. Um povo que não tinha nenhum motivo para agradecer, não tinha nenhum motivo para se alegrar. Eles estavam ali cantando e se alegrando diante do Senhor. Mesmo diante da circunstância e da adversidade, né? Eles não perguntavam por quê? Nós não vimos isso. Nós não ouvimos os questionamentos, nós não ouvimos reclamações ali da igreja. Nós ouvimos sempre gratidão e também para com a gente. E nós vimos ali que eles não tinham outro bem a não ser o Senhor. Hinos, nós lembrávamos de hinos, que eles cantavam também, muitos dos hinos que nós cantamos aqui, e mais perto quero estar, mesmo dormindo ao chão, né? Eu lembrava desse cântico, porque nós estávamos dormindo ao chão,
junto com eles ali. E eles cantavam o que eles estavam vivendo. Nós estávamos num acampamento muito precário e tinha uma igreja ali nesse acampamento. E nós, chegando no acampamento ali, nós ouvimos eles cantando o hino, né? Bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração, que traz paz ao aflito coração. Nós conversamos sobre o Mais. O que vem a ser o Mais? Mas é uma ONG que a gente também montou nessa correria toda de poder ajudar o Haiti, que é Missão de Apoio à Igreja Sofredora. Onde tiver uma igreja sofrendo, a gente levar o apoio da igreja brasileira a esse povo que está sofrendo aí. E como se faz contato com o Mais? Já que vocês vão voltar, o grupo, talvez não todos, mas uma parte vai voltar ao Haiti para continuar essa ajuda humanitária e continuar ajudando ali as igrejas no Haiti. Como fazer? Então, nós vimos que a necessidade é muito grande ali do Haiti. E nesse primeiro contato, ajudamos essa comunidade e cadastramos mais 20 pastores e vimos a necessidade de cada pastor e também das igrejas, da comunidade que eles estão servindo. Então vai continuar o pastor Mário, da Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, vai voltar agora dia 10 de março. Nós já levantamos alguns recursos para essa viagem, agora 10 de março. Nós precisamos de barracas, porque eles estão dormindo, todos estão dormindo ao relento, nas ruas, ou ao redor das igrejas. Então nós precisamos de barracas e precisamos também de purificadores de água, porque nós queremos comprar caixas d'água, comprar água, que tem como você comprar água ali no Haiti, e purificar essas águas. Há água, mas não é potável. Então nós podemos fazer contato através do pastor Mário. Isso. O e-mail é prmario@terceiraigreja.com.br. O celular do pastor Mário é 31, o código lá de Belo Horizonte, 9244-2217. Está aí, nós vamos colocar aí no seu televisor. Você pode fazer contato com o prmario@terceiraigreja.com.br ou 31, o código de área, 9244-2217. Reverendo, nós vamos voltar numa outra abordagem sobre as características de uma igreja sofredora. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após vamos voltar com a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho. Incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapete.
tapeceiro. Nós vamos conversar hoje sobre um tema da mais alta importância espiritual, pois quero tratar do tema quais são as marcas da verdadeira igreja. Esta verdadeira igreja não é necessariamente uma denominação específica. Nenhuma denominação pode se tornar a expressão da única igreja verdadeira. Esta igreja não necessariamente tem um estilo de governo, de administração, e nem todas elas administram os sacramentos da mesma maneira. Hoje há muitas igrejas que se levantam arrogando para si o título da única igreja verdadeira. O mundo está cheio de novas religiões, surgem cerca de 5 novas religiões todos os dias, e cada uma delas levantando a bandeira de ser a legítima igreja, a verdadeira igreja. A grande questão é, quais são as marcas da verdadeira igreja? Como você pode ter a garantia e a certeza de que esta ou aquela igreja é uma igreja genuína e verdadeira? E eu posso lhe garantir que a verdadeira igreja, ela é interdenominacional, ela é internacional, ela é multirracial, ela é composta de todos aqueles que se arrependem de seus pecados, de todos aqueles que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, daqueles que foram convertidos por Jesus Cristo, cujos nomes se encontram no livro da vida. Não importa se pertencem a esta ou aquela denominação, a igreja verdadeira é composta por todos aqueles que foram comprados e lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo diz assim para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja verdadeira tem 4 marcas distintas. A primeira delas é que Jesus é o fundamento desta igreja. A pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada não é Pedro. Jesus não disse: sobre você, Pedro, eu vou edificar minha igreja. Jesus está falando: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E pedra aqui não pode ser usada para Pedro, porque Pedro é um substantivo masculino e pedra é um substantivo feminino. Rocha, pedra, é uma metáfora usada exclusivamente para Deus. Jesus Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Há um ditado que diz que onde está Pedro, aí está a igreja. A Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina: onde está Cristo, aí está a igreja. A igreja não é edificada sobre um homem, nem sobre uma filosofia, nem sobre uma bandeira denominacional. A igreja verdadeira está edificada sobre a rocha dos séculos, sobre a pessoa bendita, onipotente do Senhor Jesus Cristo. Ele é a base da igreja, ele é o alicerce da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja. Nós devemos entender que não há outro fundamento que deva ser lançado a não ser o fundamento que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda marca da igreja verdadeira é que Jesus Cristo não é apenas o seu fundamento, Jesus Cristo também é o seu edificador. Jesus Cristo disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Não é o homem, não é uma ideia, não é uma filosofia de ministério. É Jesus quem está edificando a sua igreja. E ele edifica a sua igreja mediante a sua palavra. Não é mediante revelações, não é mediante misticismos, não é diante de prodígios e milagres, alguns deles supostos. A igreja é edificada pelo Senhor Jesus e ele a edifica mediante a sua bendita palavra.
O reformador João Calvino, quando falava sobre as marcas da verdadeira igreja, ele disse que as marcas de uma verdadeira igreja eram 3. Primeiro, a fiel pregação da palavra de Deus. Segundo, o fiel exercício da disciplina. Terceiro, a fiel ministração dos sacramentos. Nós não podemos entender uma igreja que não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Não é a Bíblia mais alguma coisa. Não é a Bíblia mais a experiência. Não é a Bíblia mais as visões e revelações do líder. É unicamente a Sagrada Escritura. Nós estamos vivendo uma dolorosa realidade na igreja evangélica brasileira, onde muitas igrejas já não têm mais a Bíblia como centro. Em muitos púlpitos não se tem mais a fiel pregação da palavra de Deus. Muitos pregadores estão criando novidades forâneas, estranhas às Sagradas Escrituras e governando e regendo a igreja, alimentando o rebanho com a palha das ideias humanas, das doutrinas humanas, dos entendimentos deste mundo. Mas a igreja verdadeira é edificada por Jesus mediante a pregação fiel das Sagradas Escrituras, da sua Santa Palavra. Há uma terceira marca desta igreja verdadeira. Primeiro, Jesus é o fundamento desta igreja. Segundo, Jesus é o edificador desta igreja. E terceiro, Jesus é o dono desta igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não tem donos. A igreja não tem chefes. A igreja não tem caudilhos. A igreja só tem um dono. E o dono da igreja é aquele que morreu por ela, é aquele que verteu o seu sangue para redimi-la e salvá-la. A igreja só tem um dono, esse dono é Jesus Cristo, a igreja é dele. Ele comprou esta igreja com o preço do seu sangue. Ninguém pode tomar para si o privilégio de ser dono da igreja. É muito triste quando nós vemos hoje alguns líderes tratando a igreja de Deus como se fosse uma empresa particular, como se fosse uma empresa familiar. É muito triste quando algumas pessoas lidam com a igreja nessa perspectiva, como se a igreja fosse propriedade pessoal e particular delas. O Senhor Jesus nunca nos deu uma procuração, nos passando o direito de posse da sua igreja. A igreja é dele, a igreja pertence a ele. A igreja foi comprada com o sangue do Cordeiro. A igreja é de Deus, é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o rebanho de Cristo. A igreja é o povo que foi eleito, separado, escolhido, amado, selado, redimido pelo próprio Deus para ser propriedade exclusiva de Deus. A igreja é de Jesus. Esta é uma marca da igreja verdadeira. Ela pertence ao seu legítimo dono, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas esta igreja verdadeira tem uma quarta marca. Primeiro, Jesus Cristo é o dono da igreja. Segundo, Jesus Cristo é o edificador da igreja. Terceiro, Jesus Cristo é o dono da igreja. Mas há uma quarta verdade. Jesus Cristo é o protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é como ovelha no meio de lobos. A igreja é como a luz no meio da escuridão. A igreja é como sal no meio de um mundo que se corrompe. A igreja ela é enviada como aquele povo que vive num mundo hostil, inimigo e opositor ao Evangelho. A caminhada da igreja não é uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil. A igreja é formada daqueles que foram tirados do mundo para serem enviados de volta ao mundo como testemunhas verdadeiras e genuínas deste Evangelho que liberta, que perdoa, que transforma e que salva. Mas este mundo é hostil à igreja. A igreja tem um inimigo real, espiritual, poderoso, ardiloso,
perigoso, que é o diabo e as suas hostes. Nós estamos enfrentando lutas de todos os lados. Quais são as armas, quais são os dentes afiados deste lobo que querem destruir a igreja de Deus nestes dias? E eu lhes direi, alguns inimigos que estão rodeando a igreja, procurando destruí-la, enfraquecê-la e desviá-la da sua rota. Em primeiro lugar, o diabo usa a heresia, os falsos ensinos, as ideias distorcidas, equivocadas, travestidas de verdade. Quantas novidades têm surgido no mercado da fé? Quantas ideias humanas distorcidas, fora completamente dos preceitos das Sagradas Escrituras, que têm encontrado guarida e acolhida em tantas igrejas nos dias de hoje. Há muitas mensagens hoje que não passam pelo filtro da verdade, que não têm um amparo nas Escrituras. E quantas vezes o povo está sendo alimentado da palha das ideias humanas, de doutrinas humanas, deixando de lado a verdade, o trigo da verdade, que alimenta, que fortalece, que conduz a igreja a um caminho de santidade. Jesus Cristo disse: santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos vivendo a realidade de uma igreja que se capitula e se entrega à filosofia do pragmatismo, onde tantos pastores e líderes já não pregam mais com fidelidade à Escritura, já não pregam mais as verdades da graça, já não pregam mais as doutrinas do Evangelho, porque estão à cata de sucesso, de lucro, de multidões ávidas de sinais e maravilhas, sonegando, entretanto, a estas almas sedentas e muitas vezes enfermas, entregues ao pecado, à escravidão e à miséria. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que traz vida e vida eterna. Nós estamos cercados de inimigos. E prestem atenção que os inimigos não são apenas aqueles que se intitulam como tais. As falsas doutrinas e os falsos mestres muitas vezes chegam com vozes doces, com palavras de lisonjas, com ideias maravilhosas, com propostas sedutoras. Mas a igreja de Cristo, ela precisa estar atenta para esse fato, que não obstante os inimigos que a espreitam, que a cercam, que tentam devorá-la, ela tem em Jesus Cristo o seu verdadeiro protetor. Quem protege a igreja das portas do inferno é o próprio dono da igreja, é o próprio Senhor da igreja, é o próprio cabeça da igreja. Agora, o que é importante frisar é o seguinte: a igreja não está numa posição de resistência a um inferno que a empurra, que a acua e que a coloca contra a parede. Na verdade, o que o texto bíblico está querendo dizer é que a igreja que é ativa, que é proativa e que avança contra o território do inimigo, é a igreja que avança contra a casa do valente, que tira da potestade de Satanás aqueles que estão escravizados. É a igreja que entra no reino das trevas e que arranca de lá as almas que estão perecendo e indo para uma condenação eterna. A igreja é evangelística, a igreja é agência do reino, a igreja é missionária, a igreja tem a palavra da vida, a igreja tem o ministério da reconciliação, a igreja é luz, ela é sal, ela é perfume de Cristo, ela é embaixadora do rei, ela está neste mundo como braço estendido do Deus eterno para tirar das garras do inimigo aqueles que estão prisioneiros de seus pecados, das suas mazelas, das suas paixões carnais. Eu pergunto a você nesse momento, você pertence a esta igreja verdadeira? Não há salvação fora desta igreja, porque esta igreja
é o corpo de Cristo, é a igreja do Deus vivo, é a igreja dos primogênitos, é a igreja daqueles que vão reinar para sempre com Cristo nas mansões celestiais. Hoje, agora mesmo, eu convido você a vir a Cristo e entregar-se a Ele para que você participe e pertença a esta gloriosa igreja, a igreja verdadeira, a igreja corpo de Cristo, a igreja noiva do Cordeiro, a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Se você deseja fazer parte desta igreja, eu quero orar em seu favor neste momento. Deus querido, eu quero te agradecer pelo privilégio de pertencermos à tua igreja. Igreja que foi comprada e remida no sangue de Jesus. Igreja que foi escolhida e amada antes da fundação do mundo. Igreja por quem Jesus Cristo morreu, verteu o seu sangue para comprá-la e tirar das garras do inimigo aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Agora, Deus, toca o coração daqueles que nos assistem, para que eles se rendam ao Senhor Jesus e também possam fazer parte desta gloriosa igreja que reinará contigo para sempre e sempre e sempre. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseado em Mateus, o capítulo 16, verso 18, o reverendo Hernandes falou que há muitas igrejas hoje, e cada uma proclama ser a igreja verdadeira. Surgem hoje 5 novas religiões por dia. Mas qual é a igreja verdadeira? Mateus 16, verso 18, nos fala que a verdadeira igreja tem características indeléveis. Primeiro, porque tem Jesus como seu único fundamento. Segundo, tem Jesus como seu edificador. Terceiro, tem Jesus como seu único dono. E, finalmente, tem Jesus como seu protetor. A sua igreja tem essas marcas? As marcas de uma igreja verdadeira. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora, você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou compre pela nossa loja virtual acessando o nosso site www.verdadevida.com.br. Temos dado graças a Deus domingo após domingo, sábado após sábado, porque você tem se tornado um cooperador do programa Verdade e Vida. Quer seja através das suas orações, quer divulgando na sua igreja, junto com seus familiares, amigos, no seu condomínio, no seu trabalho, para que outras pessoas sejam também abençoadas pelo programa Verdade e Vida. Ou ainda, através da sua contribuição mensal. Se você ainda não se tornou um colaborador, acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Faça a sua doação. Faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou mesmo você faz o seu depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para que, neste domingo, você esteja na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Você e toda a sua família, participando da Escola Bíblica Dominical, dos cultos matutinos, que sempre começam aí por volta das 9 horas. E no culto vespertino, começando aí por volta das 18 horas. Digo, pastor, que você é convidado do programa Verdade e Vida. No próximo programa, estaremos aqui com o programa do nosso 4º aniversário. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 5. 4 mensagens especiais, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz, que seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida, volume 5, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.